paz do Senhor a todos. Somos da Igreja Cristã Maranata e hoje, terça-feira, nós temos um culto de doutrina que será ministrado pelo pastor Amadeu. Agora nós vamos fechar os nossos olhos, convido a cada um que quiser a curvar a sua fronte para orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós já colocamos as nossas vidas na Tua presença e pedimos a cobertura do sangue de Jesus. Fazemos menção do sacrifício de Jesus ali na cruz porque sabemos que é o único preço aceito por Ti para a remissão de pecados. Colocamos diante de Ti as nossas vidas e pedimos o perdão através do sangue de Jesus. Clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com um hino. A vitória sempre em Ti, Senhor. A vitória sempre em Ti, Senhor. Pelo sangue de Jesus derramado se come. A vitória sempre em Ti, Senhor. A vitória sempre em Ti, Senhor. A vitória sempre em Ti, Senhor. Contra as trevas tenho luz, sou remido por Jesus. A vitória sempre em Ti, Senhor. A vitória sempre em Ti, Senhor. A vitória sempre em Ti, Senhor. Pela volta de Jesus, pela paz no coração. A vitória sempre em Ti, Senhor. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pela TV aberta, canal 126, ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo pelo YouTube, os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, e também nós temos notícias, viu, Josias e Gilson, que alguns irmãos nossos de outras igrejas que assistem os nossos conteúdos, a vocês também, nossos irmãos, sejam bem-vindos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos continuar um assunto que nós começamos a falar semana passada nas EBDs, EBDs é Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos pegar os nossos irmãos aqui para conversar sobre a escola bíblica e as nossas crianças, pastor Gilson, e os nossos adolescentes. Vamos lá. Muito bem, pastor Amadeu, é interessante a gente abordar isso, porque quando se trata do assunto doutrina, né, e esse é o tema do nosso programa, né, Momento da Doutrina, nós estamos preocupados com que o momento mais especial que nós temos na igreja em termos de transmissão de doutrina é exatamente na chamada Escola Bíblica Dominical. Então sempre, todas as igrejas têm, né, sua Escola Bíblica Dominical e os irmãos participam da Escola Bíblica e é um momento especial de compartilhamento da doutrina, as pessoas aprenderem doutrina exatamente para facilitar a vida espiritual, para fortalecer a vida espiritual, porque a palavra de Deus é o alimento, é o pão vivo que desceu do céu, porque a palavra para nós não é simplesmente a Bíblia escrita, mas é a palavra de Deus que é Jesus falando ao nosso coração. Muito bem, mas agora, como o nosso assunto hoje é sobre a participação das crianças em escola bíblica dominical, é necessário a gente observar o seguinte: atualmente nós estamos tendo, já há algum certo tempo, uma participação notável de crianças, não só na escola bíblica, nas próprias igrejas, que são aqueles que comparecem nas escolas dominicais, as igrejas, ali quando as professoras dividem as classes e ensinam as crianças, inclusive nos diversos níveis. Para se ter uma ideia, a nossa forma de ensinar escola bíblica, ensinar doutrina às nossas crianças, ela começa já desde o ventre.
desde o ventre. Por quê? Porque nós temos uma classe de crianças chamada de classe de 0 a 3 anos mais gestantes. Tá. Isso é muito interessante porque, por sinal, eu posso falar muito bem sobre isso porque eu frequentei essa classe. A primeira vez que eu fui em igreja, eu fui dentro do ventre da minha mãe. A minha mãe e meu pai eram já evangélicos e, portanto, eu tenho até foto a minha mãe grávida de mim e eu ali sabendo que eu estava, naquela época, já frequentando a igreja. E hoje nós temos na Igreja Cristã Maranata essa classe de escola bíblica. Depois temos mais outras 3 classes obedecendo a outros níveis de ensino das crianças, que é exatamente o ensino para as crianças que são as chamadas menores, né, de 3, quando completa 3 anos de idade, ela então passa para a classe, já começa a sentar na igreja, já sai do colo da mãe, e aí começa a aprender já as primeiras coisas, né? Só abrir um parênteses aqui, Gilson. Para aqueles que estão ouvindo, há estudos hoje científicos mostrando a interação do feto, né, intraútero, né, quer dizer, com o ambiente exterior. Por isso, alguns estudiosos falam que há necessidade, às vezes, da mãe, ali durante o período gestacional, conversar com o feto, entendeu? Ali, às vezes, o pai chega a conversar. E há também estudos mostrando que, às vezes, certos problemas familiares e dos mais diversos podem acarretar graves distúrbios no feto. Entendeu? Então, isso é um trabalho já científico falando, e o que o pastor Gil está dizendo, nós estamos unindo aquilo que é científico ao espiritual. Pode continuar. Exato, exatamente isso, porque inclusive quando a criança passa para o nível seguinte, né, nós fazemos isso através de um trabalho chamado promoção de classe, né? E isso é interessante porque ela já começa a receber aqueles ensinos que recebeu até os 3 anos de idade, já no nível daquela faixa etária. Mais tarde ela passa por uma classe seguinte, que é a chamada classe de intermediários, que é crianças intermediários, onde ela vai receber também os estudos bíblicos dentro do nível que ela está, da faixa etária que ela está. E por fim temos uma quarta classe, que é a classe dos adolescentes da igreja, que vai até dos 11 até aos 15 anos de idade, ou seja, quando completa 15 anos, aí já deixa de participar da classe de adolescentes. Portanto, nós temos uma participação muito grande de crianças intermediários e adolescentes na escola bíblica dominical. E agora, a forma como nós fazemos isso é a seguinte: nós nunca, para começar, pastor Amadeu, é importante dizer isso aqui, para todos os ouvintes poderem entender, que nós, na obra do Espírito Santo, na Igreja Cristã Maranata, nós não temos as crianças como a igreja do futuro. Exato. Para nós, as crianças são a igreja do presente, ou seja, do momento, né? Então, por isso, elas são extremamente participativas. Tanto é que essas crianças que... Grande lembrança ao pastor Eduardo Dodge. Perfeito. Pastor Eduardo Dodge. Grande, né? Nosso segundo presidente, quando ele falava exatamente isso. Porque era uma frase feita que existia em todas as igrejas. As crianças, a igreja de amanhã. E o Dodge mudou esse paradigma, né? Não, as crianças não são a igreja de amanhã. As crianças são a igreja de hoje. É interessante que na época que o pastor Eduardo Dodge falava sobre isso, nós estamos vendo hoje diáconos, obreiros, pastores que eram crianças naquela época, já viveram experiência naquela época, estavam vivendo a doutrina naquela época e que o resultado foi esse. Hoje estão servindo o Senhor. E às vezes até, para ir um pouco mais além, eu fui convidado recentemente para pregar numa igreja, um pastor, aqui próximo do município da Serra, já casado, pai de filhos, e o pastor me disse que quem o apresentou no culto na igreja fui eu. Eu peguei esse pastor no colo. Você devia ser adolescente ainda, né, Gilson? A idade, não adianta esconder no tempo, passa depressa. O que é importante é que, como nós estamos falando a participação das crianças na igreja na escola bíblica dominical. Então esse é um primeiro aspecto, ou seja, à medida que elas participam ali na escola bíblica dominical,
aos domingos pela manhã, presencialmente. Depois eu vou falar a respeito da participação delas na escola bíblica, já dentro da programação nossa, via satélite, via YouTube, né? Mas inicialmente é bom entender esse aspecto, por quê? Porque ali elas estão sendo preparadas para serem úteis na igreja. Por exemplo, as nossas crianças oram na igreja, as nossas crianças cantam na igreja, as nossas crianças têm participação do culto. O culto não é feito com crianças lá no colo das mães, não. As crianças têm o banco ali, tem o banco da frente ali, que é das crianças menores, depois tem o segundo banco, o terceiro banco, e quantos forem necessários para que elas participam, cantando, orando, glorificando ao Senhor. Às vezes pega até o microfone para glorificar, fazer uma oração. Aliás, eu tenho uma criança na minha igreja, pastor Amadeu, que interessante. Essa criança tem hoje 3 aninhos de idade e ela tem 1 ano de convertida. Ela se converteu com 2 aninhos, ela é filha de um pai e uma mãe que são proprietários de um restaurante que fica anexo à igreja. Então ela só tem o trabalho de sair do restaurante e andar uns 5 metros e entrar na igreja. E ela faz isso às vezes sozinha. Ela só diz para a mãe: mamãe, eu vou à igreja. Aí entra ali, o diácono já sabe quem é, já recebe tudo. 2, 3 aninhos de idade, 1 ano de convertida, ora na igreja e tudo. Ô Gilson, deixa eu dizer para os irmãos lá, olha uma coisa, a gente gosta, aquilo que o pastor Gedô te diz é muito interessante, nós não somos contra a ciência, mas nós valorizamos a ciência porque a ciência não tem nada que confronta conosco, com a fé, exato. Mas veja, todo mundo fala de Freud, era um judeu superdotado, né? Então, tinha aquelas coisas dele. Mas ele, na teoria psicanalítica dele, quando ele falou do id, ego e superego, ele faz uma colocação que o Espírito Santo fez conosco sem que nós percebêssemos. Você tem a personalidade, né? Você tem a criança, nasce e tal, o id é aquilo que é dele, é o genético dele, é aquilo que ele, né? O ego, ele começa a entender as emoções, o que pode... E o superego é a informação que você dá para ele melhorar aquilo que é dele, né? Do ego. E o seguinte, eles dizem que a personalidade começa a tomar forma, porque todo mundo tem personalidade, isso é genético, né? Vem de persona, é de pessoa. Mas a partir dos 5 anos... a personalidade começa a tomar forma, onde você começa já a formar um caráter, que pode ser bom ou ruim. Veja que coisa... E o Espírito Santo fez isso. E por isso que eu digo, por isso que eu fiz questão de vir com vocês, aqui trazer, para você que está ouvindo, não deixe de trazer seu filho para as escolas bíblicas. Porque o Espírito Santo, através do ensino da palavra, vai criar nele, vai moldar a personalidade dele para que ele tenha um caráter cristão, de formação bíblica, de tudo isso. Aí você, às vezes, porque eu vou deixar descansar mais um pouquinho, você poupa seu filho disso. Esse trabalho que as nossas professoras o fazem muitíssimo bem, porque são servas de Deus, você tira isso do seu filho e lá na escola onde ele está, os coleguinhas que têm uma alteração de má formação familiar, de desequilíbrios familiares, lá ele vai na cabeça do seu filho e quando você menos espera, você tem um filho com a cabecinha totalmente corrompida, porque você não deu condição para que aquele trabalho fosse feito dentro da igreja e ele foi formado lá fora com as influências do mundo, das coisas que e você perde o filho, entendeu? É por isso, meus irmãos, a importância de você não faça isso, não tire essa importância, essa herança do seu filho, porque você pode mais tarde sofrer por isso. Só um adendo, Amadeu, em relação a esse preparo que você falou das irmãs, e você falou de maneira precisa do ponto de vista da formação
do caráter e do caráter cristão, para usar uma expressão que é uma expressão comumente utilizada, mas existe um aspecto que vai além no trabalho das irmãs, das professoras, que é o preparo delas, é a oração, é a busca para que a aula não seja apenas uma boa abordagem pedagógica, mas que seja, sobretudo, uma bênção espiritual para as crianças. Então, além do aspecto humano da formação do caráter, quando você não leva o seu filho na escola bíblica dominical, você está impedindo ele de ter uma experiência espiritual que vai naturalmente se refletir lá na frente, porque houve um preparo para isso. Isso, claro. E aliás, é exatamente esse o grande segredo. Por quê? Porque a maneira como o Senhor nos orientou para transmitirmos doutrina, ensino doutrinário, né, em escola bíblica dominical para crianças, intermediários e adolescentes, ela conta primeiramente com um aspecto que é fundamental, que é o preparo do ensino para eles vindo de uma fonte só. Não é um grupo de pessoas, cada um sugerindo uma coisa diferente. Não, existe uma fonte só de onde provém o ensino, que é exatamente aquilo que acompanha o assunto da escola bíblica dominical, assunto esse que passa pela direção do Espírito Santo, pela orientação do Espírito Santo, dada vamos dizer assim, ao presbitério, ou seja, à igreja, aos responsáveis pela igreja, pelo ensino, os professores de seminário, então, do nosso seminário. Então, nós temos, por exemplo, uma fonte única de ensino. Então, eles não têm ensinos que são dados a eles dentro das igrejas, cada igreja dá o seu ensino pessoal. Não, eles recebem todos de uma fonte só, o mesmo ensino e a mesma forma de transmitir. Agora, tem um grande segredo. Nós contamos com 3 fatores que são fundamentais na transmissão desse ensino para as crianças. Um deles é professoras e professores preparados espiritualmente. São servos, independentemente, às vezes nós temos até professoras que são professoras na vida secular, são pessoas de formação cultural, são pedagogas, são psicólogas até, são médicas, professoras assim, mas acima de tudo elas contam com o fator que é fundamental, que elas ensinam para eles aquilo que vem do Espírito Santo. São servas de Deus, professoras cheias do Espírito Santo, e essa que é a grande diferença. Tudo bem, eles aprendem na didática, aprendem no ensino, aprendem como se estivesse numa escola, aprendem os assuntos atuais do momento atual que eles estão vivendo nas escolas, na família e etc. Então, isso é o problema do mundo de uma maneira geral. Mas, por outro lado, o que vai à mente deles é as professoras os levarem a uma experiência com Deus. E um detalhe, é um ensino que não é dado somente pelas professoras, mas é acompanhado pelos pais. Então, aqueles pais que acompanham em casa o ensino dos filhos, por exemplo, terminam a escola bíblica dominical, a maioria das professoras usa o seguinte: eles levam questionários para casa, outras vezes eles levam para casa algumas recomendações de certos textos bíblicos para ler. Na segunda-feira é esse versículo aqui, na terça-feira esse versículo aqui, e outra, os pais acompanharem. Quando a criança chega em casa, mostra para o pai um coraçãozinho escrito lá, Jesus é a luz do mundo, e mostra para os pais. Até casos, Amadeu, de crianças que participam da escola bíblica, cujos pais nem são da igreja, que esses pais acabam depois se convertendo ao Senhor pelo testemunho dos próprios filhos. Até porque, Gilson, olha só, é um trabalho que nós, né, diz modéstia à parte, né, temos feito, por causa do Espírito Santo, temos feito muito bem, é porque o ensino doutrinário da criança é uma decorrência do ensino que é dado para o adulto. Nós não temos, não há uma disparidade, porque há muito comum nas igrejas, outras igrejas, aquilo que é dado à escola bíblica do adulto é diferente da escola bíblica da criança. E nós não. Nós fazemos uma adaptação, mas os temas são os mesmos. Quer dizer, só colocamos aquilo na linguagem, e as professoras são extremamente habilidosas para fazer isso. Isso é muito importante. Só chamando a atenção, nós estamos abordando esse assunto aqui, eu conversei com vocês exatamente, eu até falei na minha igreja com alguns irmãos, que nós temos que tocar nesse assunto com os nossos membros de igreja sobre esse trabalho com criança.
há um tempo atrás, há uns anos atrás, houve um trabalho de uma psicopedagoga, ela era canadense, e ela falando sobre o surgimento por exemplo, de violência em países desenvolvidos, como Estados Unidos e Canadá e tal, em gangues e tal, terríveis de tal forma, e ela fez um trabalho, um relato histórico disso, dizendo que isso aconteceu, a origem disso acontecia principalmente nas creches. Você está entendendo? Por quê? Ninguém está falando mal de creche aqui, só vamos dizer o seguinte, por quê? Porque às vezes não tinha um trabalho continuado de educação, de formação daquilo que é da personalidade, do caráter, no meio dessas crianças, e elas entre si criavam os seus próprios meios de defesa, às vezes violência e tudo mais, e sem um controle disso, as violências dentro daqueles lugares, então aquilo ia tomando forma. Aí ela fez uma observação dizendo que os bons resultados, ela falava sobre as chamadas matriarcas, aquelas mães evangélicas que tinham o domínio dos filhos até a mocidade, e que esses resultados geram isso é um trabalho cultural, científico e tudo mais, mas mostrando aquilo que o Espírito Santo faz conosco. Entendeu? É interessante essa abordagem, Amadeu, que você fez, e também do que o pastor Gil está relatando, porque a gente vê que aquele tripé que é de unidade, velocidade e alcance, ele se manifesta também no trabalho das crianças. Porque o tempo é rápido, o tempo passa depressa. Elas estão integradas a essa forma, a esse tripé de ações que a Escola Bíblica Dominical representa para os adultos também. Eu volto a ser repetitivo, né? Nós temos que não só mostrar aos nossos irmãos a necessidade de trabalhar com as crianças para estar presente no culto, e também aquilo que o Gilson falou sobre eles estarem mais inseridos aos cultos, orando nos cultos à noite, culto domingo à noite. Ele vem na escola bíblica, não pode vir à noite. Não, nos cultos à noite, durante a semana, eles oram, eles participam, eles abrem a Bíblia. Isso é muito interessante. Agora, eu queria abrir outro assunto, Gilson, com você, sobre acessibilidade. Vamos lá, o que você me fala, que é um tema tão interessante, e ninguém gosta muito porque isso dá trabalho, né? Uhum. Isso para nós não é trabalho, é um prazer fazer isso, e as nossas irmãs fazem isso com uma nobreza incrível. Isso realmente é um trabalho que nós já desenvolvemos na Igreja Maranata. Você está bem isso aí. E participei de vários eventos, né, relacionados ao trabalho com acessibilidade, e criamos até uma forma, inicialmente, de como termos em cada igreja pessoas capacitadas para atender a visitantes ou pessoas que tenham qualquer tipo de acessibilidade. Tanto a acessibilidade na questão, por exemplo, um surdo, né? Nós temos as nossas irmãs que trabalham com Libras, né? A língua brasileira de sinais. Temos grupos que se revezam nas próprias igrejas, onde aparece às vezes um surdo, porque eu já fui pastor, atualmente eu não tenho na minha igreja surdo, mas já fui pastor de igreja onde eu tinha vários surdos, que eles inclusive eram assíduos e mais, eles evangelizavam outros surdos. Aqui Maravilha, né? Em Campo Grande, aqui em Cariacica, eu fui pastor ali 3 anos, foi uma experiência notável. Hoje eu tenho, por exemplo, outros tipos de acessibilidade na minha igreja, como é o caso de criança autista, adolescente autista. É muito comum isso acontecer. Mas eles têm uma forma, além de eles serem muito bem incluídos, inseridos no trabalho da igreja, aí agora, recentemente, nós abrimos na Escola Bíblica Dominical, na nossa transmissão, aí é um outro assunto, né? A participação de crianças, intermediários, adolescentes e também grupos de acessibilidade na Escola Bíblica Dominical no satélite, ou seja, na nossa transmissão via satélite, nossa transmissão via YouTube.
quando eles mandam as contribuições, era uma parte que ficou faltando eu falar sobre as crianças também, porque normalmente eu sou responsável por selecionar os vídeos que eles enviam para gravar, onde eles gravam respostas da escola bíblica, né? E aí, muitas vezes, nesses vídeos, a gente vê a participação também da pergunta que é feita para o grupo de acessibilidade e a maneira como eles respondem. Alguns até conseguem responder sozinhos, mesmo sendo às vezes um autista. Outros, o irmão está ali do lado, uma irmã do lado, auxiliando, uma mãe que está junto com o filho que tem uma acessibilidade. Outros têm casos, até no caso de cegos, a pessoa participando, não tinha à vista, mas participando normalmente da escola bíblica. E é um trabalho que tem, inclusive, nas igrejas, aumentado o número de pessoas que têm acessibilidade, e eles, quando veem que são bem acolhidos nas igrejas, inclusive na transmissão via satélite, todo domingo nós apresentamos na Escola Bíblica Dominical ali os vídeos deles participando, quando eles enviam, né? E não é pouco não, viu? Nós apresentamos, pra você ter uma ideia, os vídeos de grupos de crianças e acessibilidade, isso costuma chegar quase a 1000 vídeos por semana, que nós temos que selecionar para apresentar, para mostrar que eles são pessoas que fazem parte da igreja. E nas próprias igrejas, nos templos, nós já temos os nossos irmãos preparados para recepcioná-los, recebê-los, e até alguns momentos deles, nós sabemos conviver com aqueles momentos deles, ajudando os pais, a família. Isso tem sido um grande testemunho. Nós vamos... O tempo está, como diz, exaurido, né? Palavra bonita, né? Bonita a palavra que você achou hoje. Mas olha, o assunto não terminou. Eu quero voltar na próxima semana. O pastor Gilson vai concluir, que ele não concluiu ainda, esse trabalho de acessibilidade, esse trabalho que ele faz muito bem, que é muita coisa para ver. E eu queria, no próximo programa também, chamar a atenção de vocês para as nossas EBDs na Amazônia. E aí eu quero ouvir agora as experiências do pastor Josias, que participa muito dessas idas à Amazônia. E também, Gilson, você vai concluir sobre as nossas EBDs fora do Brasil. Fora do Brasil. Muito bom. Amém? Então, no nosso próximo programa, você vai concluir esse trabalho de acessibilidade, vai falar sobre as EBDs e o trabalho, o resultado que você tem visto isso nos outros países, como é que eles estão, porque você recebe ali, vocês estão vendo na EBD todo domingo, a participação das crianças em todo o planeta, diversos idiomas. Diversos idiomas. Esse trabalho vai falar só um pouquinho e depois nós vamos ouvir o pastor Josias falando sobre a Amazônia, o grande desafio nosso, né? Até a próxima semana. A paz do Senhor a todos. Josias, Gilson. Paz do Senhor. Dirige-me, Senhor, faz esta candeia iluminar, que a enchas com teu óleo, para nunca apagar.
Glória a Deus, louvado é o Senhor. Como é bom termos uma doutrina clara de como viver uma vida correta na presença do nosso Senhor. E agora vamos encerrar esse culto. Vamos orar, colocando diante do Senhor as nossas vidas e também a nossa oração. Senhor nosso Deus, já te adoramos, já te bendizemos por todos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, Senhor, porque nada tem sido encoberto ao teu povo. Em tudo o Senhor tem orientado, tem dado a sua palavra, o seu ensinamento. Colocamos diante de ti as nossas vidas e pedimos ainda que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sempre com o teu povo. É o clamor que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Ainda antes de encerrarmos, queremos colocar que tem aí os QR Codes. Esse primeiro QR Code, ele está aí para quem mora no exterior e queira fazer contato conosco, use esse QR Code. Também quem está no Brasil, quer contar uma experiência, quer falar conosco, tem esse outro QR Code que aí está. E também quem quiser fazer nesse momento uma oração, quer uma oração, quer uma assistência, ligue para esse número 0800 que está aí na tela e um pastor lhe atenderá imediatamente. Que o Senhor vos abençoe, a paz do Senhor a todos.